Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezada e hoje a gente vai ver as 10 questões que caíram no concurso da Guarda Municipal e foi aplicada agora domingo. As questões, algumas têm um nível muito interessante, cobram temas interessantes para um concurso de nível médio e eu achei sensacional. Então, aqui nesse videozinho a gente vai entender o que cada uma dessas questões cobrou, vamos falar dos assuntos ali muito por cima, muito por alto, o que foi que essas questões cobraram, o que ela queria que você, candidato, soubesse, você fechar a prova de penal, certo? E aí eu quero total atenção aqui, que eu vou jogar a questão na tela para você poder acompanhar junto comigo, para a gente resolver juntos essa prova, certo? Vamos lá, a primeira questão, a questão 61, vou jogar na tela agora. Veja só, acerca da causalidade, ele fala causalidade, ele fala em nexo causal. O nexo causal, ele fala acerca da causalidade, à luz do Código Penal, ou seja, nesse contexto aqui, ele já vai te dizer, ele já vai exigir de você a leitura da lei, né? Então, ou seja, ele já quer que você veja o que a lei diz, certo? Então, nesse contexto, a letra da lei vai ser a mais importante aqui pra gente, certo? E ele vai falar justamente o seguinte: à luz do Código Penal, é correto afirmar que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado atípico teria ocorrido. Olha o erro aqui. Atípico não é o resultado. Atípico ou atípica é a conduta. Um dos elementos da tipicidade. Não havendo conduta, consequentemente, não há tipicidade. E se não há tipicidade, não há crime. Não tem sentido. Ela está errada logo aí no começo. O leitor mais esperto já teria matado essa daí. Letra B. Foi adotada como regra a teoria da causalidade adequada sintética. Um estudo doutrinário muito básico já te disse que essa daqui está errada. Por que, professor, que eu sei que essa daqui está errada? Porque a teoria que foi adotada no nosso Código Penal não é a teoria da causalidade adequada, é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Antecedentes causais. Também chamada de teoria da equivalência das condições, teoria da condição simples. E onde é que ela está consubstanciada? Ela está lá no artigo 13 do nosso Código Penal. Ela está bem clarinha lá no artigo 13, que diz, ao analisar o nexo de causalidade, ela fala que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem deu causa, e considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa teoria da causalidade adequada sintética, ela é discutida a nível de especialização, ela é discutida a nível de mestrado. Ela fala que todas as causas, todo comportamento, toda conduta, junta ou isolada, ela gera o risco do resultado. Ou seja, ela não é aplicada aqui no Brasil, não existe. Ele fala, a causa relativamente independente, superveniente, não exclui a imputação. Perceba, não exclui a imputação quando, por si só, deu origem ao resultado temperado. Ou seja, nesse contexto aqui, ela está errado. Pelo menos esse temperado aqui eu não sei de onde foi que ele tirou, mas ele não exclui. Está errado, porque ela exclui a imputação. Porque o que é causa relativamente independente? É aquela causa que não se origina na minha conduta. A minha conduta, ela possui uma ação voltada
a que eu chegue a um resultado. Mas existem outras causas que contribuem, com causas chamadas. Existem causas que são relativamente independentes, que são aquelas que podem, por si só, dar origem ao resultado, a exemplo de uma doença pré-existente. A superveniente, ela acontece depois da minha conduta. Se ela sozinha, depois da minha conduta, causou o resultado, como é que eu vou excluir a imputação? De fato, não faz sentido. E ela exclui claramente. E onde é que eu vou ver isso daí? Lá no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Quando ele diz que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então também está incorreta. Letra D. O resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe der causa. Perfeitamente. Letra D. Ela é exatamente o que está escrito na primeira parte do caput do artigo 13. Então aqui é uma lei, é uma questão que exigiu aqui alguma coisa. De volta aqui para mim. É uma questão que exigiu de fato do candidato um pensamento crítico. Mas não só isso. Letra da lei mais pensamento crítico foram necessários e primordiais para você poder compreender o que essa questão queria de você, certo? A próxima questão, questão 62, ela fala justamente das excludentes de ilicitude. Vamos lá ver na tela. Consideradas as disposições do Código Penal, é correto afirmar que o estado de necessidade pode ser alegado por quem tem dever legal de enfrentar o perigo? Não. De jeito nenhum. Não existe. O estado de necessidade, ele é uma excludente de ilicitude. E especificamente o estado de necessidade está previsto lá no artigo 24 do Código Penal. Ele é justamente aquela situação em que a pessoa se encontra e que ela tem que exigir ou escolher entre dois direitos. Escolhendo entre dois direitos, um deles vai ceder. Você não se pratica o ato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. O caput do artigo 24 ele é muito simples. Agora, o artigo 24, parágrafo 1º, ele é bem claro quando ele fala que não pode alegar. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. De jeito nenhum. Ele tem que fazer alguma coisa, ainda que seja chamar reforços, ou fazer. Não, tem que obrigatoriamente enfrentar o perigo e ser morto. Mas ele precisa fazer alguma coisa. Letra B. Ele fala: ao atuar sobre amparo de uma causa excludente de ilicitude, o agente não pratica crime. Letra B. Correta. Por quê? Ele fala aqui no caput do artigo 23 do Código Penal que não há crime. Olha só a expressão que utiliza a lei. Não há crime quando a gente pratica o fato, estado de necessidade, legítima defesa, instituto cumprimento dever legal e diz regular direito. Então, ou seja, ele não pratica nenhum crime. Certíssimo. Letra C. O estrito cumprimento do dever legal exclui a tipicidade. Não, de jeito nenhum. O estrito cumprimento do dever legal, ele é uma excludente de ilicitude. Como a gente já viu, ele não exclui aí a questão da tipicidade. Ele nem mexe na tipicidade. Legítima defesa afasta a culpabilidade. Também não. Assim como a tipicidade, ele não tem nada a ver com isso daqui. A legítima defesa, ela aqui também é uma exclusão de ilicitude, especificamente prevista a legítima defesa no artigo 25 do Código Penal. Ela afasta a ilicitude e não afasta a culpabilidade. Então, letra B é a resposta correta. Aqui, de fato, questãozinha mais letra de lei, né? Mais tranquilidade aqui para realizar justamente essa questão. Próxima questão, 63, ele vai falar
de tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e o regramento dessas coisas aí. Vamos lá ver na tela. Questão 63. Sobre a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, é correto afirmar que, primeiro, tentativa, onde é que a gente vai ver? Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, a gente vai ver no artigo 15 do Código Penal. Olha só, o Código Penal veda, ou seja, proíbe, que se comine ao crime tentado a mesma pena cominada ao crime consumado. Por que que isso daqui está errado? Existem crimes doutrinariamente conhecidos como crimes de consumação antecipada. São crimes onde a consumação ela ocorre antes mesmo da consumação propriamente dita. A exemplo do artigo 337-K do Código Penal, que é justamente afastar ou tentar afastar um licitante através de violência, grave ameaça, através de oferecimento de vantagem ou dinheiro. A pena da tentativa é igual à pena do afastamento propriamente dito, que vai até de 3 a 5 anos, mais multa, além da pena correspondente à violência. Então, está errado aqui. B. Na desistência voluntária, o autor impede que o resultado se produza respondendo pelo crime com pena diminuída, típica. Os caras botam umas redações que, sinceramente, mas não é assim que funciona. Pelo artigo 15, ele não vai ter pena diminuída. Ele vai responder pelos atos praticados. Pelos atos já praticados. Não é esse o regramento. Então, está errado também. No arrependimento eficaz, o autor desiste de prosseguir. Ele voluntariamente desiste, respondendo pelo crime tentado. De jeito nenhum. O artigo 14, inciso 2 do Código Penal, diz que o crime tentado é aquele que não se consome por circunstâncias alheias à vontade. Então, ou seja, o cara queria continuar, mas não deu. Está errado também. Letra D. Na hipótese de crime que não se consumou por razão alheia à vontade do agente, aí ele está te dizendo a definição legal de tentativa. Será aplicada a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 até 2/3. Exatamente o regramento do artigo 14, parágrafo único. É uma causa geral de diminuição de pena. Então, seja para mim aqui de volta. Então, tranquilo e calmo. Aqui realmente não tem muito o que pensar acerca disso. Certo? Nesse contexto aqui, é mais sossegado. A próxima questão também é tranquila. Vai falar da definição de crime impossível. Muito filezinho. Lá no artigo 17 do Código Penal. É o que era necessário para você responder a questão 64 da sua prova. Veja só. A tela. À luz das disposições trazidas pelo Código Penal a respeito do poder punitivo, é correto afirmar que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Trata-se da hipótese de crime impossível. Perfeito, perfeito, perfeito aqui. Temos a definição plena e completa lá do artigo 17 do Código Penal, que fala exatamente isso. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Trata-se da hipótese de crime impossível. Perfeito. Aqui é quando alguém tenta matar, por exemplo, exemplo clássico que a gente aprende nos bancos da faculdade, quando alguém tenta matar uma pessoa que já está morta. A pessoa não pode morrer 2 vezes, a menos que seja um seriado de zumbi. Então, tá tranquilo. Mas por que as outras estão erradas? Justamente porque elas são uma letra da lei. Aqui é decoreba. Olha só, não se pune a tentativa quando? Por ineficácia absoluta ou relativa. Relativa que está errado. Do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Na hipótese, temos crime impossível previsível. Nada a ver, viagem total.
Não existe não. A ineficácia relativa pode levar inclusive a outras condutas criminosas. Não se impune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta ou relativa, impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Nessa hipótese, teremos crime tentado. 2 erros numa questão só. Isso aqui está duplamente errado. Não se impune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Até aqui está certo. Mas, cura-se da hipótese de crime tentado. Errado. Crime impossível. Crime impossível, conforme definição do artigo 17 do Código Penal. Para mim, olha só, aqui é letra da lei, aqui foi decoreba total, aqui não tem nem muito o que pensar, é decorar a lei e pegava essa questão aqui, certo? Então, temos na próxima questão um ponto interessantíssimo. Ele fala da questão do erro sobre a pessoa, ele fala da questão da necessidade de ter a previsão do crime culposo e várias outras questões aqui que acabam ficando com importância ímpar no processo penal e no direito penal. Veja só aqui, vamos jogar na tela. Olha só, com base no Código Penal, é correto afirmar que, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como um crime, senão quando pratica culposamente. Aqui cabe uma reflexão, pessoal. Por que essa questão aqui está errada, de cara? Primeiro, existem alguns crimes que podem ser praticados na forma dolosa somente. Por exemplo, imagine o roubo. É possível você praticar o roubo culposamente? Não dá. Até porque não tem previsão legal disso. Furto também não dá. Estupro também não dá. Não dá para estuprar alguém culposamente. Existe, por exemplo, um crime de receptação. Ele é um crime contra o patrimônio, inclusive o único que pode ser praticado culposamente. Nós temos o homicídio, que existe a hipótese do homicídio culposo. Existe a hipótese de lesão corporal culposa. Tudo isso são crimes que podem ser cometidos da maneira culposa e tem previsão legal para isso. E tem um regramento muito específico que está lá no nosso artigo 18 do Código Penal, parágrafo único, que ele diz o seguinte: salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Ou seja, na hipótese da regra geral, seria o crime doloso. Dolosamente. Ou seja, o crime doloso é a regra geral. A exceção é o crime culposo. E precisa ter essa previsão legal. Próximo ponto. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Contudo, nessas circunstâncias, se o erro derivar de culpa e existir previsão legal, o agente poderá ser responsabilizado pelo crime culposo. Aqui nós vamos dizer para vocês que essa, especificamente, é a opção certa. Ele fala da definição clássica das discriminantes putativas. Discriminantes putativas. E o que diabo é isso? Discriminantes putativas, elas estão previstas lá no artigo 20, parágrafo 1º. E ela nos ensina que aquilo, tal qual um chifre na cabeça de alguém, ela é algo que está somente na sua mente. Você não sabe, de fato, não tem uma noção correta da realidade. E se o erro for justificado pelas circunstâncias, ele supõe, assim como supõe ter um chifre, que a coisa está tornando a sua ação legítima. A exemplo da legítima defesa putativa, o estado de necessidade putativa não existe, mas o agente acredita que existe. Então,
nesse caso, ele se torna isento de pena. A prova disso no processo real é muito difícil, mas a previsão legal do parágrafo 1º do artigo 20 é exatamente isso. Ele é exatamente o que está na opção B, de modo que é a correta. Ele fala, pelo resultado que agrava especialmente a pena, letra C. Só responde a gente que houver causado a menos dolosamente. O erro está aqui. Não existe isso. Nesse contexto, a gente está falando do regramento do artigo 19 do Código Penal, que a gente chama, nos bancos da faculdade, de préter dolo. O préter dolo é aquela definição clássica que você tem dolo no antecedente, e culpa no consequente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o dolo da pessoa ia até determinado ponto. Por exemplo, o dolo de cometer lesões corporais previstas no artigo 129 do Código Penal, mas a vítima tinha uma saúde fragilizada e acabou morrendo em decorrência dessas lesões. Não estava na cabeça do agente que a pessoa morresse. Ela morreu. Então, ou seja, o dolo dele ia até as lesões, mas as consequências que agravam a pena ocorreram a título de culpa. De modo que nós temos a lesão corporal, por exemplo, seguida de morte. O resultado da morte não era desejado pelo agente, mas aconteceu. Letra D. Ao reparador não provocado a vítima de crime de roubo após a consumação do crime, o agente poderá ser sua pena reduzida de 1 a 2/3. Por que que isso daqui não cabe? Por que que isso daqui... Ele está querendo te fazer pensar que ele está caindo na regra do artigo 16. Ele está querendo fazer você pensar que a regra do artigo 16 é válida aqui. Mas olha, o roubo, ele tem violência. E o artigo 16 é o arrependimento posterior. Arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele fala que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então o roubo já não entra aqui. Então não tem nada a ver. Reparado o dano restituído da coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Se aqui fosse furto, isso estaria certo. Mas como não está, é roubo, errado. Então gabarito, letra B. Para mim, olha só, interessante a gente pensar. Essa questão faz a gente pensar, faz a gente ter ver como ela funciona, ver como é que essas bancas estão cobrando isso. É muito importante você já ir fazendo isso desde agora, certo? A próxima questão já começa a entrar no direito penal parte especial. Ele já começa a falar, por exemplo, de tipos penais específicos aqui na prova. E é muito interessante a questão número 66. Vamos dar uma olhada na tela. Olha só, Ana, ex-mulher de Marcos, passou a residir na companhia de Pedro, seu novo companheiro. Ou seja, ela deixou o Marcos, está com o Pedro, e os dois estão apaixonados. Enlouquecido de ciúmes, Marcos espalhou pela vizinhança que o atual parceiro de Ana, o Pedro, estuprara seu filho. Ou seja, ele cometeu o crime de estupro do 213 ou o estupro de vulnerável do 217A, se a criança for menor de 14 anos. Apresentando fotografias em que a criança, por ser uma criança, então temos automaticamente o 217. Apresentava vermelhidão nas coxas e nádegas, embora soubesse que se tratava de uma reação alérgica. Então, ou seja, ele sabia que a imputação era falsa. A imputação falsa de crime já estava na mente do camarada. Então, ou seja, a questão dele já saber que fazia parte disso daí, está me mostrando que essa imputação falsa do crime do artigo 217A está me levando muito próximo do artigo 138 do Código Penal, o crime de calúnia. Vamos ver. E, portanto, da falsidade das graves acusações que fazia. A conduta do Marcos caracteriza a difamação? De jeito nenhum. A difamação protege a honra objetiva. E não tem nenhum fato criminoso envolvido. Calúnia, letra B, correto, artigo 138.
Constrangimento ilegal? De jeito nenhum. Constrangimento ilegal, ele é constranger alguém a fazer o que a lei não manda, ele é você submeter uma pessoa à sua vontade. Importunação ofensiva ao pudor, esse crime sequer existe. Então, aqui está fácil, é a definição típica de calúnia, imputar falsamente a alguém fato definido como crime. Para mim, ou seja, questão aqui também muito tranquila, questão aqui também que não precisa pensar muito, é saber o que é a definição de calúnia e plau, marcar, tranquilo e calmo. A próxima questão, ela é interessante, ela cobra um negócio que costuma cair bastante em prova, costuma cair muito em prova, que é o erro sobre a pessoa e as consequências jurídicas do erro sobre a pessoa. A gente vai ver aqui a questão de número 7. Vamos lá? 67, perdão. A questão 7ª do processo penal e penal da Guarda Municipal. Na tela. Olha só. Carlos, tomado por um ciúme doentio, motivador de conflito jurídico com Débora, sua esposa, decidiu que a mataria. Certo dia, ao chegar em casa, viu que uma pessoa dormia no sofá e, julgando tratar-se de Débora, ou seja, ele estava achando que era Débora, contra ela disparou, causando-lhe a morte. Então temos claramente aqui o artigo 121 em sua modalidade dolosa, uma ação direcionada a um resultado. Ao aproximar-se do corpo, constatou que matara a própria filha, a quem muito amava. Nesse caso, à luz das disposições trazidas pelo Código Penal, é correto afirmar que Carlos deverá responsabilizado por homicídio culposo de maneira alguma. Aqui nós temos uma hipótese de doloso. Houve vontade, houve resultado. Tchau e benção. Crime doloso. Carlos praticou o crime de homicídio culposo? De jeito nenhum. Ele está te forçando a pensar na hipótese de perdão judicial prevista no homicídio doloso, quando as consequências do homicídio doloso são tão graves para a vítima que a aplicação da pena se torna desnecessária. De jeito nenhum. Não está valendo aqui. Carlos responderá feminicídio, né, uma das qualificadoras. Como se tivesse em situação de violência doméstica matado a própria mulher. Perfeitamente. Letra C. Questão certa. Muito embora, é preciso deixar claro que, mesmo se fosse a própria filha, também cairia no feminicídio. A gente tem essa ideia de que o feminicídio é só para a esposa, mas não, a filha também pode estar albergada em uma das situações previstas no artigo 5º da Lei Maria da Penha, que atrai a questão de violência doméstica, e seria um feminicídio se ele matasse a mãe, se ele matasse a filha, se ele matasse a irmã, que é o critério do artigo, especificamente do artigo 5º, inciso 1º, no âmbito tanto da unidade doméstica, inciso 2º, da família. Então, ou seja, ele estaria aí, o feminicídio já estaria considerado, mesmo que fosse a filha, mas aqui dentre as opções a C é a correta. Carlos é isento de pena, incidindo na hipótese excludente de ilicitude. De maneira nenhuma. O erro sobre a pessoa não está nenhuma dessas hipóteses. E ainda que você não soubesse que é o erro sobre a pessoa, você poderia responder feminicídio. Mas explicando o que é erro sobre a pessoa, ele está previsto lá no artigo 20 e especificamente no parágrafo 3º. É o que fundamenta a opção C. O artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, ele fala: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não o isenta de pena, ou seja, o cara vai continuar praticando o crime. Não se consideram nesses casos as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem a gente queria praticar o crime. Se ele tivesse matado qualquer outra pessoa, se tivesse matado, por exemplo, o filho, se fosse um filho homem, seria feminicídio. Ah, mas o cara é homem. Não. Na regra, no parágrafo 3º, o que importa é a qualidade da vítima pretendida e não da vítima de fato. Ou seja, essa questão poderia ser melhor formulada se ao invés de falasse filha, ele falasse filho. Mas enfim, aí é uma decisão de quem elaborou. Mas até porque, como ele disse, ainda que fosse ele soubesse que era a própria filha, seria o feminicídio. Então aqui, para mim, de volta. Ou seja, é uma questão que de fato te cobra uma situação de feminicídio que está bastante tranquila. Certo? A próxima, ela vai falar de alguns crimes contra a propriedade. Furto, roubo, tudo isso. E um crime de se é furto simples, se é furto qualificado e a sua relação com, por exemplo,
violação de domicílio. Vamos lá, na tela, questão 68. Olha só. Ao perceber que a vizinha Maria esquecera a porta de sua casa aberta, Joana adentrou o imóvel, ou seja, ela entrou na casa da Maria, na casinha. Ela entrou na casa da Maria. De lá subtraindo inúmeros objetos de valor. Sob a tipificação acedada da conduta de Joana, podemos afirmar que se trata de furto. Perfeito. Por que é furto? Porque nós temos justamente a ideia de subtrair para si ou para outrem bem móvel. Então, nesse contexto aqui, não há violência, não há grave ameaça, ou seja, não se fala em roubo. Roubo próprio? Não. O caput não é a segunda parte, a figura equiparada, não está aqui. A apropriação indébita não é, porque a apropriação indébita parte do pressuposto de que o agente recebeu, ele tem a posse do bem e passa a ter o domínio. Violação de domicílio também não. A violação de domicílio, prevista no artigo 150 do nosso Código Penal, ele foi um crime meio para o furto. Crime meio. Mas por aplicação do princípio da consunção, a gente vê lá no início do direito penal, o crime mais brando é absorvido pelo crime mais grave, no caso o furto. É um crime meio, um crime de mera conduta. Muito tranquilo. Aqui essa questão 68 também, você está proibido de errar essa questão. Para mim. Então seja bem sossegado. Aqui está muito tranquilo. Não dá para você errar a questão 68. A próxima, ela fala da questão da uso de documento falso, falsa identidade, ali lá pelos 300 e alguma coisa do Código Penal. Aqui na tela a gente vai ver, 69. Veja só, Cláudio e Augusto são gêmeos idênticos, sendo o primeiro devidamente habilitado, tem CNH, cedeu ao seu irmão sua CNH, ou seja, o Cláudio tem CNH e o Augusto não tem, para que dela se utilizasse por ocasião de viagem rodoviária. Nessas circunstâncias, conduzindo o veículo automotor e levando consigo a carteira do Cláudio, o irmão dele, o Augusto foi abordado por policiais. Na ocasião, apresentou-se como Cláudio. Ou seja, o Augusto disse aos policiais que era o Cláudio, exibindo o documento. Ele mostrou os documentos. Detalhe, nesse caso, Augusto. O que o Augusto fez? O Augusto era o cara que estava dirigindo o carro. Augusto não poderá ser responsabilizado por qualquer crime, a gente já sabe que isso daqui está errado. Afinal, só fez uso do documento que o policial determinou sua apresentação. De maneira nenhuma. Isso não é nem alegação que se utilize em qualquer processo. Isso não existe. Então dá para imaginar um negócio desse. Vamos para a próxima. Praticou o crime de uso de documento falso. Por que isso daqui está errado? Porque o uso de documento falso, ele está previsto lá pelo artigo 304 do Código Penal, que é justamente a utilização de documentos falsificados ou adulterados. A CNH não tem nenhum ponto dessa questão dizendo que a CNH é falsa. A CNH é legítima, a CNH é verdadeira. Os dados são verdadeiros, as informações são verdadeiras. Então, ou seja, não é documento falso aqui não. É alguma outra coisa que a gente vai saber já o que é. Praticou o crime de falsa identidade. Augusto praticou o crime de falsa identidade. O crime de falsa identidade também está previsto lá no artigo 300 e pouco, especificamente no artigo 307, sendo atípica a conduta do seu irmão. Aqui, sábado, eu não entendi porque sábado aqui, imagino que foi um erro de digitação, mas praticou o crime de falsa identidade, sendo atípica a conduta do seu irmão. Atípica está errado. Detalhe.
A letra C está errada, porque a conta do irmão também é típica, como a gente vai ver. Praticou, assim como seu irmão, crime de falsa identidade. O crime de falsa identidade está no artigo 307 do Código Penal. Ele diz o seguinte: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Vamos esmiuçar essa definição aqui. Atribuir-se ou atribuir a terceiro uma falsa identidade em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outro. Ou seja, nós temos o proveito, e nós temos o dano. Perceba, o Augusto atribuiu-se a si mesmo a identidade de seu irmão através da CNH. E o Cláudio atribuiu ao terceiro, seu irmão, essa mesma identidade. Ou seja, ele disse que o irmão dele é ele através da apresentação da CNH. Então, ou seja, nesse contexto, temos que os dois praticarem concurso de pessoas o crime de falsa identidade. Então, para mim aqui, ou seja, essa questão exige realmente que você conhecesse como é que funciona esse crime, ou como é que entra aí a definição dessa parte aí do artigo 307, que senão aqui você ia se embananar. Essa questão estava realmente com um nível um pouco mais alto, porque exige de você o conhecimento do tipo penal. Então, nesse contexto aqui, a gente tem, obviamente, esse crime. Então, a última questão, aqui a questão 70, ele fala da definição do crime de estupro de vulnerável. É algo que também, vez ou outra, cai. É algo que também tem, até por conta da atenção que esse crime exige, ele de fato precisa ter o seu conhecimento bem feito pelo aluno. Então vamos ver aqui a última questão, questão número 70, na tela. Olha só, Lucas, 25 anos, inicia relacionamento amoroso com Caroline, sua vizinha, sabendo que a menina não havia sequer completado a idade de 13 anos, ou seja, ela tinha menos do que 13 anos. Ela tinha menor que 13 anos. Com ela mantendo de forma consentida atos libidinosos distintos da conjunção carnal. A pedido de Caroline, que evitava a gravidez, o casal jamais manteve cópula vagínica. Primeiro, vamos explicar aqui alguma coisa. Conjunção carnal para o Código Penal é exclusivamente penetração vaginal. Os outros atos libidinosos é qualquer outro ato que indiscutivelmente satisfaça a lascívia de alguém. Aí vai muito da criatividade das pessoas. Mas ambos, quando praticados com menores de 14 anos, temos a hipótese do artigo 217-A do Código Penal, que ele fala em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 até 15 anos. Ou seja, o critério aqui é legal, acabou-se. Menor de 14 anos, meu irmão, já era. Nessas circunstâncias, Lucas não praticou qualquer crime, está errado. Porque os atos foram mantidos com o consentimento da vítima. De jeito nenhum. Está erradaça, totalmente. Inclusive, a questão do consentimento não tem nada a ver. Porque lá pelo parágrafo 5º, o parágrafo 5º ele é bem claro ao dizer que as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º, com as formas qualificadas, deste artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Se de experiência sexual prévia, filhos que o menor possa ter, nada disso empata
da punição. Já não tem nada a ver, ele vai ser punido. B. Lucas praticou o crime de estupro de vulnerável na forma tentada, pois não chegou a manter condição carnal. Está errado. Tentativa não está errada. Pois os atos libidinosos e a conjunção carnal fazem parte do tipo penal 217. Mesmo os atos libidinosos que não seja cópula vagínica, para utilizar a mesma expressão da questão, independente disso, será estupro de vulnerável. C. Lucas praticou o crime de estupro de vulnerável consumado. Perfeito. Show. Certíssimo. Lucas não praticou o crime porque sua conduta está justificada, na medida em que respeitou os limites impostos pela lei. De jeito nenhum. A gente sabe, lá pelo parágrafo 5º, o consentimento, ou mesmo a experiência sexual prévia do menor ou da menor, eles não têm nada a ver, não quer dizer absolutamente nada para o crime de estupro de vulnerável. Então, aqui para mim, pessoal. Então é isso. 10 questões, aqui o vídeo está dando um pouco mais de 41 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar. Vou estar aqui para tirar essa dúvida da sua cabecinha, tirar essa dúvida do seu coraçãozinho, para você fazer as próximas provas com mais tranquilidade. Certo? É isso, espero de fato que você tenha ido bem na prova, não só em penal, mas nas outras disciplinas, se você fez. Se você não fez, utilize esse conhecimento para melhorar e ficar cada vez mais tranquilo na sua prova. É isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.